Boa noite a todos. Estamos começando mais uma live 8.8 aqui no nosso canal e hoje eu vou ter o prazer de receber o Dr. José Fernandes Vilas, neurologista dos bons, dos grandes, né, que faz um trabalho de excelência, autor de um livro maravilhoso, né, Quando o Sucesso Vira Burnout. Então vamos ter aqui a honra de estar batendo um super papo com o Dr. José Fernandes, falando, né, do burnout, do livro dele, da hipnoterapia, como vocês podem se beneficiar, né, de tudo isso e como podem prevenir. Quero começar a falar com vocês de prevenção. Boa noite, Lívia. Prevenção, porque prevenir é sempre melhor do que remediar. Eu vou conversar com o doutor, que eu estou percebendo um movimento, né, muito diferente, né, nas pessoas. As pessoas estão deixando muito para cima da hora, muito para quando as coisas estão assim, aqui, né, a água está batendo aqui no nariz, você está sufocado, aí que vai procurar ajuda, né, e a coisa pode ser diferente. Você pode trabalhar preventivamente e ter uma qualidade de vida muito melhor. Tá bom? Pessoal, estou ao vivo também simultaneamente no Face, na minha página do Face, mas só para direcionar aqui para o Instagram, tá bom? Doutor Zé Fernandes já está por aí? Deixa eu mandar o convitinho aqui para ele, entrarmos aqui ao vivo, enquanto vocês estão chegando, entrar ao vivo. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Fala, meu querido! Boa noite! Boa noite. Prazer estar contigo aqui. Tá me ouvindo direitinho, Rafa? Perfeito. E você? Beleza, tô ouvindo direitinho, graças a Deus. Massa. Primeiramente, queria agradecer você por disponibilizar aí uma horinha do seu tempo para estar aqui no nosso canal, falando com meus seguidores também. E é uma honra sempre estar, né, nessa troca com um profissional do seu quilate, do seu gabarito. E eu tenho certeza que os nossos seguidores vão ter muito a ganhar aí nessa noite. Então, obrigado por topar essa live e seja muito bem-vindo. Não, eu te agradeço profundamente, até pela paciência comigo, que eu já te fiz vários convites para a gente fazer live junto, acabou que nunca dava certo, o horário de um, o horário do outro, tanta coisa vai passando, quando vê, desde o lançamento do meu livro, né? Que nós íamos fazer uma live juntos, e acabou postergando as coisas, não aconteceu. Mas tudo tem o seu momento certo de acontecer, enfim. Muito obrigado. E boa noite a todos que estão entrando aí na live. Massa. Zé Fernandes, eu estava esses dias até fugindo, antes de entrarmos, né, no livro, no burnout. Eu estou percebendo que as pessoas já vêm melhorando isso, mas as pessoas ainda continuam protelando até os 45 do segundo tempo para buscar ajuda, né, com relação às dores emocionais, né? Ficam com pena de gastar o dinheiro na consulta, fica com pena de iniciar um tratamento, vai embolando, empurrando com a barriga e quando vê, né, a coisa já está mais avançada, né, a depressão se instala, a ansiedade fica mais severa e é aí que as pessoas vêm buscar. Acontece isso também com você no seu consultório? Você observa isso também? Sim. Acontece demasiadamente, né? Uma das coisas que as pessoas me perguntam muito no meu Instagram é qual é o profissional que eu devo procurar para determinado tipo de doença. Como eu abordo muito burnout no meu Instagram, as pessoas perguntam quando que eu devo procurar o profissional. E se as pessoas soubessem que se a pessoa, quando surgem os primeiros sintomas da doença, ou problema de insônia, ou na alimentação, ou irritabilidade, se as pessoas soubessem que quando surgem esses primeiros sintomas, se elas procurassem a ajuda do psicólogo, já resolveria o problema. Às vezes não precisaria passar por um neuro ou um psiquiatra para poder medicar esse paciente. Mas as pessoas, como não são tão urgentes quando se fala em relação à saúde mental, elas procuram de uma forma muito tardia. E acontece que a pessoa já está lá na fase moderada ou grave da doença e assim
e querem um resultado satisfatório em um mês, 2 meses, e isso não acontece, né? Então, se fosse uma coisa muito leve, a terapia resolveria muito bem. Terapia, atividade física, mudança dos hábitos de vida. Mas como as pessoas elas demoram para procurar ajuda, aí tem que inserir medicação, a terapia dura muito mais tempo do que a pessoa gostaria que durasse, né? Então a culpa, no final das contas, cai para cima da gente, mas na realidade é o paciente que demorou para procurar ajuda. Mas existe um público também que eu observo no meu dia a dia, é aquele público que não sabe que tem a doença. Ele está andando irritado, ou está andando triste, ou está chorando à toa, mas ele acha que aquilo ali é uma coisa que vai passar, é uma fasezinha, é onde ele, eu vou dormir mais cedo essa semana, eu vou fazer uma atividade física e isso vai passar. Só que quando vai passando, vai acumulando os sintomas eles vão crescendo na pessoa e automaticamente a pessoa, quando ela chega no consultório, ela já está derrubada, ela já está assim, precisando de uma ajuda conjunta de vários profissionais para conseguir sair daquele estado. Perfeito, perfeito. Eu observo da mesma forma, né? Eu sempre, quando chego no meu consultório, eu faço uma sessão chamada sessão de avaliação, né? Para conhecer o cliente, para explicar meu modo de trabalho, para ver se o cliente tem disposição de trabalhar e também ver se o caso é elegível para hipnose clínica. E eu escuto muito assim, muito bom, eu quero mudar, mas assim, eu estou tomando um remédio que me deu uma seguradinha, eu vou esperar piorar para voltar. Olha, cara, isso me dói. Isso me dói porque depois essa pessoa volta, né? Volta daqui a 3, 4, 5, 6 meses, mas volta num estado muito, né, pior. Por quê? É aquela história do nosso carro, né? O carro está sujo, está empoeiradinho. Eu vou jogar uma água, vou passar um pano, não vai me dar muito trabalho, ele vai ficar brilhando. Se eu fizer esse trabalho preventivo, essa manutenção, né, o carro vai se manter limpo mais tempo. Agora, se eu esperar acumular poeira, acumular barro, acumular lixo, acumular tudo, para limpar depois, o trabalho vai ser muito maior. Muito maior. Então, esse trabalho que nós fazemos, né, você faz muito bem na rede social, nós e outros colegas fazem, de levar as pessoas a essa conscientização de que daquilo que você falou, muito bem pontuado, a maioria das pessoas nem sabe, nem percebe que tem, né, o problema. Entra num platô, né, normatiza aquilo e vai levando até não ser mais tolerável, né? Até não ser mais suportável. Ô, doutor, e existem aqueles pacientes que estão com dificuldade no sono e, ao invés de procurar um profissional, ou um psicólogo, ou talvez um neuro, ou um psiquiatra, enfim, ele procura o vizinho vai lá e passa o famoso Rivotril. Aí a pessoa, quando chega no consultório, além de você ter que fazer o desmame de uma droga, porque depois de 4 semanas de uso do Rivotril, que é o clonazepam, alprazolam, bromazepam, enfim, todos os PANs, os benzos, nós chamamos de benzodiazepínicos, a gente ainda vai ter que tratar, no caso seria o vício daquela medicação, porque vai ter que tirar e pode dar abstinência, e aí tem que tratar a doença que realmente de base que aquela pessoa tem. Porque a estrutura não é só tratar o sintoma, a gente tem que tratar uma doença em si. E as pessoas estão acostumadas com o imediatismo. Não, estou com dificuldade no sono, vou tratar o sono. Não é isso. Tem que saber o motivo pelo qual o sono ficou ruim a ponto de tirar a minha qualidade de vida. E às vezes uma medicação que a gente passa de manhã, não vou falar nome de medicação para poder não causar nenhuma... Porque existem pessoas que se automedicam, né? Os curiosos de plantão. Às vezes você passa uma medicação de manhã que vai fazer com que o cara permaneça num platô de bem-estar durante o dia. Quando chegar à noite, ele não vai precisar tomar remédio para dormir. Então, se procurar o profissional ideal, no momento correto, no início da doença, o tratamento é muito mais leve, muito mais fácil de resolver.
Só que as Com pessoas têm certeza. o hábito de procurar outros doutores, o Dr. Google, que as pessoas procuram muito e chegam Muito. assim, ah, porque eu tomei remédio tal. Eu falei, mas remédio tal, quem te passou o remédio tal? Ah, não, doutor, eu vi lá numa postagem no Instagram, fulano de tal falou, enfim. Igual hoje mesmo, quando eu fui postar a questão da melatonina, hoje eu falei, gente, será que eu posto ou será que eu não posto? Por uma questão mesmo das pessoas comprarem medicação, né, sem a ajuda do médico, né, para poder prescrever. E aí eu falei, não, é uma nota de utilidade pública, porque as pessoas estão acostumadas tanto com as medicações tarja preta, e quando você começa a falar de umas medicações mais fáceis, é claro que no Brasil essa questão da melatonina está demorando mais que o necessário. Lá nos Estados Unidos você compra no caixa do supermercado, você não precisa nem de pedir, você pega como se fosse um tablete de jujuba, um tablete de chocolate, você pega, compra 120 comprimidos e traz para casa. Mas é claro, as pessoas elas têm esse hábito de economizar na saúde, porém se for para um show, se for para a rave nem tem mais, mas se for para qualquer coisa que seja, para curtir, cachaça ou qualquer outra coisa do nível, as pessoas gastam R$ 400 com camarote, as pessoas gastam dinheiro para comprar roupa para aquele evento e economizam dinheiro. Às vezes tira dinheiro, às vezes de pagar o aluguel ou às vezes de pagar a comida do mês. Mas as pessoas vão. Agora, quando se fala em saúde mental, as pessoas economizam o máximo. É claro que isso não é todo mundo, gente, mas a grande maioria sim. Porque pela porcentagem de pessoas que chegam ao consultório para poder falar assim, doutor, me tira desse buraco que eu tô. A pessoa vai gastar mais em remédio, mais em terapia, vai ficar muito mais caro. É a mesma coisa aquela questão do barato sai caro no final das contas. Perfeito, perfeito. Eu lancei um curso em mês passado, em novembro, chamado Curso Método 1%. Qual é o meu objetivo desse curso? Autoconhecimento, desenvolvimento de inteligência emocional, com a prática de auto-hipnose, para quê? Para a pessoa começar a entender como que ela funciona, começar a entender, né, o que é o dela, quando começa a sair, o que fazer, né, para se centrar mais. Então, eu acho que esse tipo, né, de ter uma aceitação muito legal, muito bacana. Eu acho que esse tipo de trabalho, doutor, é muito importante, né, na psicoeducação e também de dar ferramentas à pessoa para ter a própria autonomia dela. Né? Nós não queremos, né, eu sei que você tem essa mesma pegada que eu, nós não queremos a pessoa dependente da gente ali no consultório. Nós queremos ajudar aquela pessoa a estabilizar, é muito importantíssimo para estabilizar naquele momento, para ela ter uma qualidade de vida, ela aprender, né, através do autoconhecimento, do desenvolvimento da inteligência emocional, mudança de hábitos, mudança de ambiente quando necessário, para ela aprender a lidar com as dores dela e viver a vida com autonomia, né? Que isso que é o que é o maior cartaz para a gente, né, doutor? Quando a pessoa tem alta, quando a pessoa consegue, né, gerir, né, as próprias emoções de forma equilibrada. Então, esse curso, inclusive, deixo um convite para você, para a nossa próxima turma, você gravar um módulo bônus, né, uma aula bônus. Beleza? Mas foi o máximo. 1%, quando a pessoa vê 100%, ou seja, ela já pira ali de cara porque ela, poxa, 100% é igual um cara que tem... Igual eu estava com 160 quilos, Rafa. E eu tive que fazer um procedimento para poder perder peso, porque eu estou numa situação, porque como eu estou entrando na medicina integrativa, onde a gente vê o paciente por um completo, um montante de coisas, e às vezes eu tenho que virar para o paciente e falar o seguinte, olha, nós vamos ter que tirar, eu vou ter que te encaminhar para o nutricionista para poder melhorar a sua alimentação, ou retirar o glúten, a lactose, enfim, porque eu acredito nessa medicina. E eu comecei a ficar meio sem graça com o paciente. Como é que aquele cara tá gordo pra caramba? Ele tá me encaminhando para o nutricionista. Isso começou nos últimos 6 meses a mexer com a minha cabeça. Foi até o momento que eu tive que eu já tinha tentado de tudo, fazer dieta, mas como a minha rotina de vida é muito ruim, automaticamente eu tive que fazer esse procedimento. Mas se eu tivesse cuidado com a minha saúde, a ponto de
vou emagrecer 1 quilo, seria 1%, né? Emagrecer 1 quilo, mas o que está causando tanta ansiedade em mim? Ah, então eu vou dormir mais cedo, seria mais 1%. Ah, então eu vou ter que... Não vou comer 4 colheres de arroz, eu vou comer 3 colheres de arroz. Seria mais 1%? Aí eu não vou acordar de madrugada mais, eu vou acordar 6 horas da manhã, tomo meu banho, partiu o consultório. Mais 1% de mudança na vida. Então, essa estratégia que você montou, cara, eu achei excelente. Eu ia até perguntar você, tipo, poxa, como é que funciona esse curso? Porque as pessoas, elas precisam de um conteúdo, porque nós estamos cansados de ver no dia a dia aí pessoas com coisas mirabolantes, né? Ah, fiquei curado disso, em 7 dias aquilo, em 10 dias não sei o quê, em 21 dias fique liberto. Tantas coisas que a gente vê no dia a dia. Mas quando você me vem com a proposta de 1%, ou seja, qual é o 1% que eu posso oferecer para a minha saúde? Né? Isso melhoraria incrivelmente. Eu acho que eu não teria... Se eu tivesse dedicado o meu tempo a melhorar cada dia 1%, automaticamente eu não chegaria a 160 quilos. Hoje eu já emagreci 17 quilos em 17 dias. Quem fez o procedimento foi o Dr. Leonardo, lá do Rio de Janeiro. Inclusive, até indico para você fazer uma live com ele, pela essa questão da compulsão alimentar. Ele, cara, é muito gente boa, gente fina demais. E, assim, se nós tivéssemos essa conscientização do quanto 1%, no final de um ano seria 365%, né, de melhora, talvez nós não usaríamos tantas doenças controladas, tantos tarja pretas por aí para poder tratar uma pessoa e fazer com que essa pessoa modifique os hábitos de vida que realmente o levaram ao adoecimento. Porque de todos os fatores ambientais os fatores ambientais seriam que as pessoas sofrem ao redor, no trabalho, em casa, o problema com uma pessoa que ele gosta muito, ou o problema com a alimentação, ou com o sono, enfim. Todos esses fatores se somam a um 100% de um conjunto de fatores que te levam ao adoecimento. Então, se você, em cada passo, igual a questão de dizer sim ou não, saber dizer não no momento certo, ou saber dizer sim. Tantas pessoas procuram o consultório, ai, doutor, eu não consigo dizer não. Cara, nós vamos ter que aprender isso. Vai para o psicólogo, porque eu sou do cara que encaminho para o psicólogo, porque é uma coisa que eu não sei lidar. Eu sou um cara muito partidário. Então, se a mulher chega no consultório e ela fala mal do marido, eu não consigo ficar sem partido naquele momento. Então, eu vou direto assumir a minha amizade com a minha paciente. Então, eu já encaminho direto para o psicólogo. O psicólogo consegue ver como é um profissional capacitado para ver o paciente em 360 graus, né? Perfeito, perfeito. E a metodologia é essa, né? Quando você tem um objetivo, igual você falou, 160 quilos, né? Perder X quilos, você olha aquele número grande e você desanima. Você não se sente capaz, você procrastina e aí você acaba que daqui a pouco você fica mais distante, né, do objetivo. Então, eu levei 3 anos para criar esse método. Né? 3 anos que eu estou pesquisando, que eu estou estudando, que eu estou desenvolvendo. E eu percebi que quando a pessoa olha sempre, ela sabe o que ela quer. Você sabe o que você quer no final das contas. Mas você foca sempre no próximo passo. A caminhada fica mais agradável, né? Porque você dá ao cérebro, né, a recompensa. Você comemora ali aquele pequeno passinho. Isso te dá um estímulo para um próximo passo. Você comemora, te dá um estímulo para o outro. E você vai mais rápido. Porque você vai dentro de uma constância muito interessante. Então, o curso tem uma base, né, da questão da aceitação, autorresponsabilidade e o auto-perdão. Essa é a nossa base central. Né? Nós vamos trabalhando esses conceitos na parte teórica e também na parte prática. Dentro da auto-hipnose, né, da autoterapia, do autoconhecimento, do desenvolvimento, né, das potencialidades. Nós temos a nossa comunidade secreta, onde os alunos, né, trazem lá suas dúvidas, trazem as suas demandas.
aulas de mentoria ao vivo. Então tá muito bacana e eu fico muito feliz de saber que eu vou contar com uma aula bônus sua na nossa turma 2, que nós vamos lançar em breve para abrilhantar ainda mais. Tem muita gente boa ali. Dr. Carlos Ribeiro, neurocirurgião de São Paulo, tem a Ravana, psicóloga de Minas, tem psicólogos do Rio Grande do Sul, tem psicólogo do Nordeste, tá? E agora, a sua chegada vai ficar melhor ainda. E, doutor, e a gente, se nós não unirmos forças para poder vamos dizer assim, eu não quero ser presunçoso, prepotente nem presunçoso aqui, educar a população. Porque é muito comum a pessoa ir ao médico e pedir, eu estou com sono, preciso de um remédio para começar o sono. Se o médico não se policiar, ele acaba prescrevendo o remédio do sono. Só do sono, sem saber a causa daquilo que a pessoa está passando. E isso vai desenvolvendo várias coisas. Agora, quando a gente perde não, a gente ganha, mas gasta mais 5 minutos de consulta explicando para a pessoa, olha, vamos para esse profissional por causa desse motivo. Vamos tomar essa medicação, mas essa medicação ela tem um motivo específico. Ela vai agir como uma muletinha para organizar os seus neurotransmissores e a partir do momento que há essa organização, o paciente, ele pode ficar sem a medicação, é claro que tudo dentro de um critério, de um período de melhora, né? Toda uma avaliação. Mas quando você consegue, e isso que a gente faz na rede social é excelente, é o maior ganho, porque os pacientes já chegam assim com um print da sua postagem e falam assim, olha, eu tenho isso aqui. Eu falei, calma, não induza o meu diagnóstico, calma, peraí. Vamos lá, senta, vamos conversar, me fala o que você está sentindo. Então, isso é perfeito, cara. Os médicos, os profissionais de saúde que ainda não atentaram a essa divulgação da saúde mental como prevenção, como tratamento, estão perdendo tempo na questão da evolução da medicina. Porque a medicina, as pessoas já chegam no consultório com vários artigos do Google ali printados no celular. Né? Então você não pode, porque eu conheço médicos que ficam chateados do paciente chegar com porque eu vi isso no Google. Isso tem que ser, até para o médico, uma forma dele provar o poder do seu conhecimento e dizer, olha só, esse artigo eu não li não, mas eu li esse outro artigo aqui que eu vou te mostrar que fala isso, isso, isso e isso. Então vamos para a ciência real, sabe? Então eu fico muito feliz porque existem vários profissionais que já estão entrando nessa onda de disseminação da cultura de saúde mental, né? Porque antes era muito difícil. Eu já estou no Instagram, já tenho o quê? Uns 5 anos, mais ou menos. Nesses 5 anos, no início, o pessoal falava assim, Zé Fernandes, você está fazendo papel de palhaço lá no Instagram, cara. Para com isso, você está desvalorizando a sua profissão. E hoje a gente vê os gigantes da medicina, pelo menos da medicina integrativa, Vitor Sorrentino, Paracate, é uma porrada de médico falando o tempo inteiro sobre saúde mental, alimentação, cuidar do sono, cuidar da atividade física. Isso faz com que só cresça o conhecimento do paciente, valoriza o seu conhecimento, porque o paciente chega no consultório achando que você é o cara, que você sabe do que ele está passando, né? E isso automaticamente é igual uma bola de neve, vai crescendo, os pacientes vão ficando cada vez mais cultos em relação ao que tem que se falar em relação à saúde mental, e você só melhora o seu atendimento, porque a pessoa parece que ela vem com o quadro clínico decorado. Eu estou sentindo isso e isso. Olha, gente, mas eu botei na sequência dos critérios diagnósticos da classificação internacional das doenças, e a pessoa está falando exatamente fala na mesma ordem. É porque as pessoas estão ficando mais íntimas do médico, íntimas da pessoa que produz esse conteúdo. Isso é maravilhoso. É algo sensacional que eu quero gerar conteúdo cada dia mais. Isso. Além de nos tirar da zona de conforto, temos que sempre estar estudando para escrever, para postar, né? Respondendo perguntas que nos forçam às vezes, né? Algo que, putz, isso aqui me gerou uma dúvida, alguém questionou alguma coisa, faz você estudar mais. Nós crescemos também, né, como profissionais, né? E você falou da questão, né, do sintoma. Eu tenho um seguinte lema, né? O problema quase nunca é o problema.
Aí a pessoa, como assim um problema quase nunca é um problema? Tu chega com a insônia. Rafael, tem insônia. Não é, a insônia é só a ponta do iceberg. Tem aí por trás uma série de fatores que te levou, né, a desenvolver insônia. E tem lá na base, né, desse iceberg uma emoção. Né? Na hipnoterapia, nós usamos a seguinte frase: siga a emoção, que é para entender qual emoção está diretamente ligada àquele efeito cascata, né? Aquele efeito borboleta, para chegar, né, até a insônia. Então, por isso que às vezes a hipnoterapia ela gera um resultado um pouco mais rápido, né, do que as terapias convencionais, porque nós vamos ali direto, né, ao ponto, deixando a pessoa reeducar, né, seu automatismo comportamental, porque é um comportamento muito automático, o cérebro busca automatizar tudo que ele pode. Então, reeducando isso, né? Zé, tem tanta coisa no consultório, tanta história interessante. Por exemplo, eu tive uma cliente que me procurou porque ela estava com insônia. Vamos usar o exemplo que a gente está falando aqui. E ela não dormia, ela ficava com... No final do dia, da tarde, né? Começando a ficar com sono e tal. Chegava à noite, quando ela botava o pijama, que ela deitava, puf, cortisol, adrenalina, coração disparava e ela ficava a madrugada toda acordada. Ela procurou, fomos fazer a hipnoterapia, pedi para ela pensar no problema dela, para trazer a emoção, ajudei ela a alcançar a emoção e fizemos o direcionamento, né, que chamamos de regressão, né, seguindo a emoção. Ela chegou no momento, ela lembrou, acessou, né, uma lembrança de um momento em que o pai chegava alcoolizado em casa, ela tinha 2 para 3 anos, e batia na mãe, quebrava tudo. Isso era um inferno, né, na vida delas ali. E a mente dela aprendeu que dormir é perigoso. Dormir é perigoso, porque todas as vezes que eu durmo, o meu pai quebra tudo, bate na minha mãe, então dormir é perigoso. E automatizou esse padrão, né? Então, todas as vezes que ela ia dormir, a mente, que tem a função de proteção, acionava o alarme. Não dorme, não dorme. Pode ser que algo aconteça. E ela não tinha a menor consciência disso. E como que nós trabalhamos esse direcionamento, essa resolução? Separando, né? Fazendo a dissociação. Olha, isso é da criança. Olha para a tua criança e fala com ela. Você sobreviveu, está tudo bem, passou. O papai agora não bebe mais. Você agora nem mora com o papai mais, está tudo bem e tal. E depois de um tempo, esse aprendizado foi automatizado pela mente dela, ela começou a dormir cada vez melhor, né? E tá bem. Ou seja, o problema era insônia? Não. O problema era um medo de algo que não acontecia mais, mas que a mente tinha automatizado. Isso é incrível, né? O sintoma era a insônia, né? E nós temos nós temos uma história em comum de uma paciente. Eu vou falar o nome porque não vou falar o nome, não pode. Ela tinha medo de agulha e simplesmente onde ela ia trabalhar, ela não podia ter medo de agulha porque lá na clínica tem agulha, porque eu faço eletroneuromiografia, tem o pessoal do laboratório que vai lá. E eu falei assim: fulana, vá no Rafael, porque você precisa perder esse medo de agulha. E acumulou também que tinha que fazer o exame de sangue para poder entrar na clínica. Aí, cara, ela foi a você, ela fez uma consulta, depois acho que fez 2 ou 3 sessões de hipnose. Ela chegou um dia, olha, acabei de chegar lá do Laci, fiz o exame de sangue sozinha. Eu falei: o quê? Eu falei: impressionada. Eu não sei se foi janeiro agora ou foi janeiro do ano de 2020. Foi janeiro de 2020. Acho que foi isso mesmo. Isso foi tão sensacional porque a pessoa melhorou e
fortaleceu, como é que eu posso dizer? Possibilitou a permanência dela na clínica. Porque como um profissional pode entrar numa clínica sem fazer exame de sangue? Ele tem que estar com o sangue íntegro, né? E como ele vai mexer com agulha, você tem pavor de agulha. Igual eu tenho medo de tomar injeção, mas não é um medo que me cerca, me blinda, me imobiliza. Não é esse medo. Mas no caso dela foi isso, e eu fiquei muito surpreendido com isso. Assim, foi algo muito rápido, né? Como que isso acontece. E isso é uma das experiências que eu tive com a questão da hipnose. Agora, como a gente vai mudando a nossa inteligência afetiva em relação às coisas que vão acontecendo na nossa vida. Eu era um tipo de cara que eu falava mal de meditação. Eu falava, gente, meditação... para com essa palhaçada. Eu falava assim. Então, para mim, o que funcionava era a medicação, vai para o psicólogo, você vai conversar lá com o psicólogo, vai tentar achar o motivo da sua doença, beleza. Meditação nem passava pela minha cabeça. Hoje, lá no Albert Einstein, existem intervalos de 2 em 2 horas que a gente para fazer uma meditação de 5 minutos. E eu me vejo transportando isso para a minha vida, para fazer a meditação, para poder desacelerar o meu pensamento, desacelerar a minha mente e poder voltar em terra e automaticamente conseguir manter a minha produtividade sem me estressar. Então, foram coisas que aconteceram. Outra coisa que aconteceu em relação à minha mudança na área médica. Aula sobre natureza. Eu jamais pensei na minha vida mandar a pessoa ir para a roça e ficar lá, passar o sábado o dia inteiro. Jamais. Porque eu sou um cara cosmopolita. Meu negócio é cimento, porcelanato. Eu quero ficar no meio de ter ar-condicionado. E eu estou me vendo prescrever para cada paciente que entra no consultório para ele poder cuidar de uma planta. Iniciei com os meus pacientes o projeto Feijão, que é o projeto onde a pessoa planta 3 carocinhos de feijão e ali ele tem o compromisso de regar todos os dias. E semanalmente ele tira uma foto dele com um pezinho de feijão. Por quê? Para a mente dele entender que se a planta nasceu em meio a todo esse vendaval e consegue crescer, o sentimento de cura que está dentro dele também começa a germinar e crescer, e com isso ele vai fazendo um parâmetro, como se fosse uma medida. Eu sei que é algo assim que parece muito louco para as outras pessoas, mas a nossa mente faz essa associação. E ele consegue perceber, não, o pé de feijão já está com 2 palmos de tamanho, eu já estou chegando lá, eu já vou melhorar. Então é tudo uma coisa assim... Idiota é aquele José Fernandes que não prescrevia meditação, que não prescrevia hipnose, que não prescrevia contato com a natureza. Cara, e eu fico olhando para colegas falando mal disso. Eu falo, meu Deus, eu faço oração, Jesus abençoe, ilumina a cabeça desse cara, para ver se esse cara entende que Deus nos deu a facilidade de ter a natureza, o equilíbrio está em tudo que Deus deu pra gente. A natureza, beber água, olha que interessante. Meditação é só parar e respirar, prestar atenção na respiração. Então, são coisas tão fáceis que conseguem nos educar para não estressar tanto quanto nós nos estressamos no dia a dia. Enfim, isso é um testemunho de vida para vocês entenderem que não somente vocês passam por essa questão de crescimento pessoal na carreira de vocês, mas nós também da saúde, nós também passamos por isso todos os dias. Eu cheguei no momento da minha pós, nessa de medicina integrativa, que eu pedi à professora, a senhora me desculpa, mas a senhora pode me dar uns artigos científicos para eu ler? Porque ela me mandou, aí ela foi mandando uns 15 artigos para eu poder ler sobre meditação, natureza. Cara, no final das contas, eu falei assim, caramba, como eu estava errado. Então, ou seja, depois de 10 anos de profissão, já estou na minha 11ª pós-graduação, ou seja, mestrado, estou no doutorado, estou um monte de coisa, e agora eu começo a ver como eu era antes de ter a ciência no meio da minha vida, né? Contato com a natureza, contato com animais de estimação, contato
com a nossa respiração, contato com a família, tudo isso funciona como um processo de cura. E dentro desses 1%, né, que você fez no seu curso, que eu achei muito top, excelente. Cara, você deu um depoimento aí, cara, e eu me vi, porque eu era o psicólogo que falava mal da hipnose. Ah, eu achei, eu tinha interpretado um comentário meu num post do Zé Roberto Marques, eu detonando a hipnose, que eu falava. Eu vou te contar como que eu cheguei a abrir minha mente. Foi primeiro na porrada e depois no estudo. Eu falei, e é impossível tratar alguma coisa com 2 sessões. É impossível, isso é charlatanismo. E eu detonei. Aí um amigo meu chegou para mim e falou o seguinte: Rafael, você já fez hipnose? Não. Você já estudou a fundo hipnose? Não. Você já foi cliente de hipnose? Não. Então por que você está dando opinião? Hoje eu fiz um post, eu não fiz um post para ninguém, não, eu fiz para mim, para o meu eu do passado. Foi um aprendizado que eu tive. Eu falei, cara, eu estou pé da vida contigo agora, mas você tem razão. E ali eu comecei a fazer o quê? Buscar artigo, pesquisar, até que surgiu a possibilidade de curso no Rio. Fui fazer. Comecei a aprender a controlar a minha ansiedade. Eu tomava alprazolam, né? De manhã e de noite. Comecei a controlar a minha ansiedade usando a auto-hipnose. Não tomava mais alprazolam de manhã, só tomava à noite. Aí surgiu um curso em Campinas. Eu tinha feito formação, especialização em linguagem corporal em Campinas. Um colega, Rafael, a hipnose tem muita sua cara, tal. Não sei por que ele fez essa associação com a hipnose. Eu fui fazer. E entrei aplicando a hipnose logo depois no consultório. Os resultados dos meus pacientes começaram a acelerar. E a minha ansiedade cada vez mais baixa. Parei, tomar alprazolam à noite, né? Aí depois me apaixonei na hipnose e falei, cara, eu falava mal disso. E eu falava com mente fechada, né? Eu tinha a mente fechada, eu não conhecia a ferramenta, não conhecia a ciência por trás da hipnose, porque a hipnose no Brasil se apresentou, né, nos palcos de programas de televisão, com a hipnose de palco, né, uma hipnose de entretenimento, né, que é uma brincadeira, não é hipnose clínica. Na hipnose clínica você não perde controle, você não bebe água achando que é limonada, simplesmente você direciona a percepção para a sua emoção para a gente ressignificar aquilo. Ponto. Né? Não perde controle em nada. A pessoa que nós temos em comum aí no tratamento deve ter te contado, né, tudo, né, todos os detalhes de como é simples, né, o processo e como eu falo, doutor, que é o trio, né, dos sonhos do tratamento é um acompanhamento médico do médico especialista. Tem que ficar bem claro isso. Tem muita gente que vai em clínico geral só para pegar receita. É um médico especialista, um neuro, um psiquiatra, o psicólogo na terapia convencional e a hipnoterapia para acelerar o processo. Esse trio é o Dream Team. O Dream Team é fantástico eu amo quando chega alguém e fala assim, ó, o doutor Zé Fernandes me encaminhou, eu faço terapia com a psicóloga fulano. Eu queria vir aqui fazer hipnose para tratar aquela causa que está lá por trás. Cara, é sucesso quase que garantido quando acontece isso. E uma das coisas que chamou muito a minha atenção nessa questão da hipnose foi que você mandou para essa paciente áudios diários para ela conseguir fazer auto-hipnose. Sim. Aí eu falei assim, cara, olha só, ele fala a mesma linguagem que eu. Por quê? Eu não quero ter paciente para sempre. Aquele paciente ele tem que ficar bom, ficar sem remédio e falar bem de mim e vir um novo paciente. Isso aí. Esse é o objetivo, entendeu? Isso. Só que quando você faz a pessoa aprender a fazer auto-hipnose, é esse o termo mesmo, né? Auto-hipnose? Isso.
Você faz com que a pessoa entenda como funciona a mente dela e como ela tem que programar a mente dela. Então, ela não fica dependente de você. Você vai fazer um serviço bruto, que é para identificar ali a causa principal, enfim, tirar toda a sujeira que está por cima e deixar assim a face o problema real. E depois a pessoa vai começando a fazer em si mesma e progredir. Aquilo ali vai causando independência no paciente. É claro que o paciente, o autista, ou o paciente, o TDAH, ou no caso, o TDAH também tem um momento que ele tem alta, claro. A paciente que tem um Alzheimer, um AVC, esses pacientes, automaticamente, nós vamos ter uma visão geral desses pacientes e vai ser por muito tempo. Agora, um paciente com ansiedade, com pânico, ele tem que ficar livre de remédio, cara. Eu não aceito uma medicina que fala que o cara vai tomar remédio 4, 5, 6 anos. Isso para mim não funciona. Então, é um questionamento que entra na minha cabeça porque alguma coisa está errada. Ou esse paciente não quer se livrar da medicação, ou a sua medicação não é o suficiente. Alguma coisa está errada. Então, eu tento dividir a importância da doença entre as coisas que cabem a cada profissional. Igual teve uma pessoa aí que falou sobre a questão da nutrição. Eu acredito demasiadamente nessa teoria do intestino ser o nosso segundo cérebro. Tem muita gente que não acredita nisso. Mas é uma coisa muito lógica. Se eu pego e como, igual eu tive que aprender que o carboidrato ele não pode existir na minha vida. Não pode, porque eu comer carboidrato, eu vou ter processo de compulsão alimentar durante todo o meu dia. Isso aí nós vamos deixar para uma outra live para a gente poder explicar. Certo. Mas se eu como glúten, lactose, farináceos, e eles entram em contato com a parede do meu intestino, automaticamente ali vai haver uma desestrutura da minha parede do intestino e vai causar a má absorção de vitaminas, a má absorção de nutrientes. Essa pessoa vai ter problemas com a qualidade do que é produzido no seu intestino e a pessoa vai entrar em adoecimento. Às vezes o cara ele tem uma ansiedade, mas porque a comida gerou aquilo nele. Né? Então entra a importância do nutrólogo, do endocrinologista, a importância do nutricionista. Então se a pessoa não mudar isso, não vai mudar nada. Nada, absolutamente nada. E eu achei fantástica a sua técnica aí do feijão, cara. Que sacada muito, muito inteligente. Porque a mente humana ela faz uma coisa da mesma forma que ela faz todas as outras. Então, quando você indica o paciente, né, um exercício de processo, de cuidar, de ter paciência, de observar, ele automaticamente começa a fazer isso com ele. Sim. Né? Porque o que eu percebo ali no meu consultório, a diferença dos clientes que dão super certo, dão muito resultado, daqueles que às vezes patinam, não vão. Os que dão certo, eles entendem o processo. Putz, olha, ainda estou com ansiedade, mas eu estou começando a fazer os treinos mentais agora, eu acabei de fazer a sessão há 15 dias atrás, há um mês atrás. É assim, eu estou há 40 anos com isso, não é em 30 dias, isso vai desaparecer da minha vida, eu vou continuar fazendo. Ou os que não dão certo, os que não conseguem o resultado tão... Eu não gosto desse termo dar certo, porque todo mundo cresce com autoconhecimento. É impossível você fazer um processo de autoconhecimento e sair igual. É impossível. Você cresce, dá certo de alguma forma. Mas que o sintoma é persistente, é que aquela pessoa faz assim, doutor, tive ansiedade, não deu certo, vou parar com essa porcaria, isso não funciona, aí não vai mesmo. É você pegar o pezinho do feijão lá e arrancar. E falar, não deu certo, não deu feijão hoje, joga fora. E você sempre vai estar iniciando um processo e arrancando o pezinho do feijão. Né? Quando ele toma uma mudinha pequenininha, cara, eu vou copiar, eu vou aplicar isso lá e vou te dar o crédito. Cara, e eu vou te falar uma coisa. E quando a pessoa... Por que eu escolhi o caroço do feijão? Porque ele germina rápido. No outro dia já nasceu um cabuzinho para baixo, uma raizinha ali. A pessoa diz, caramba, peraí, eu também tenho que melhorar. Sabe? É uma sacada. Falei, caramba, é vida direto de Deus. Deus abriu o céu, mandou direto da glória para minha cabeça um negócio desse. Nem eu acredito que isso saiu da minha cabeça. E é assim, e é extraordinário, porque igual pacientes
com Alzheimer, que já perderam aquela questão do cuidado com plantinha, às vezes os familiares me mandam foto. Teve até um depoimento de uma paciente, de uma parente de paciente, falou assim: doutor, a gente pedia a mamãe para aguar o feijão, não aguava o feijão, doutor. Mas teve um dia que nós sentamos do lado do pé de feijão com a mamãe viu o regador na frente dela, ela pegou e aguou, na questão do automatismo. Então, não é somente, igual no caso de um paciente com Alzheimer, não é somente para o paciente, para criar uma rotina, para criar uma identificação, para criar um novo conhecimento, uma tentativa de sair um pouco do ostracismo, faz tudo sempre a mesma coisa. Mas para a família também entender que o processo depende deles também. Sim. Né? Eu não posso querer para minha mãe somente medicação, eu tenho que mudar a qualidade de vida dela. Se ela se a pessoa está cuidando dela, ela não está gostando, não, vamos trocar então, vamos saber por que não está gostando. Será que é a comida que a pessoa faz? Não, vamos tentar intervir, né? Não é só remédio. A vida da pessoa não é feita de tomar comprimido. Isso aí é a indústria farmacêutica multibilionária que faz com que a gente prescreva remédios e remédios e remédios e esqueçamos do essencial. Qualidade de vida, atividade física, beber água, pegar sol. Durante os últimos 30 anos, essa multibilionária dos protetores solares ganharam rios de dinheiro e as pessoas com a vitamina D lá embaixo. Quantas pessoas chegam no consultório com esquecimento? Eu vejo a vitamina D tá 11, B12 baixa, um monte de coisa baixa, a pessoa nunca fez reposição. Não teve um médico que pegou e solicitou B12 para o paciente de 40 anos. Poxa, a gente tem que pensar um pouco no ser humano, no paciente de uma forma assim, mais humana, cara. A pessoa vai tratar de depressão, não faz nenhum exame de sangue para ver tireoide, para ver vitaminas, cara. Eu acho isso... Depois que a gente vai mudando a nossa cabeça, tem hora que a gente perde um pouco a paciência com as pessoas que não seguem a mesma linha que você. Mas eu tenho que pensar o seguinte, eu tenho que dar tempo, da mesma forma que eu demorei anos para poder pensar assim, eu tenho que dar tempo ao tempo para essas pessoas também mudarem o modo de pensar e o modo de agir. Sem dúvida. O Nuno Cobra é um cara extraordinário, ele trabalhou com o Ayrton Senna na preparação física do Ayrton Senna. Nós fizemos uma live um tempo atrás, antes da pandemia. E ele falou uma coisa que eu achei demais. Ele tem essa mesma visão que nós temos. Ele falou que a OMS tem que mudar de nome. Não é a Organização Mundial da Saúde, é a Organização Mundial da Doença. Só fala de doença. Não incentiva a qualidade do sono, a prática de atividade física. Tem que mudar esse nome. Está errado o nome, né? Porque muito se fala na doença. Eu acho até, né, que isso deseduca, né, o povo a esperar a doença, né, e não investir em qualidade de vida. Meditação, qualidade de vida. Auto-hipnose, qualidade de vida. Tem muita gente, Rafael, qual que é a diferença de meditação e auto-hipnose? Meditação, elas são muito parecidas. O que diferencia é meditação, eu entrei ali no estado de atenção, foco na minha respiração para desacelerar o pensamento. A auto-hipnose, eu faço a mesma coisa, mas eu direciono a mente para um objetivo, né? Através de sugestões ou de visualização criativa. Eu quero ter mais ânimo, né? Então, eu direciono a minha mente para um estado de mais ânimo, eu crio esse estado de energia. Então, essa é a pequena diferença dos dois. Eu faço a minha meditação com auto-hipnose, né? Diariamente, né? Há 6 anos, mais ou menos. 6 anos que eu faço. Todos os dias. Tem dia que é puxado, gente. Tem dia que meu estresse tá pocando, tá lá em cima, correria, um problema para resolver. Já chegou a dizer eu fazer 10 vezes no dia. 10 vezes. A hora parava um pouquinho ali e fazia. É assim que nós cuidamos da nossa saúde mental, né? É com exercícios, é com constância, é com atitude. E agora eu quero te fazer uma pergunta, doutor. Entrando ali no seu livro, que é maravilhoso, eu te agradeço publicamente aqui, eu recebi lá no consultório, fiquei muito feliz, muito honrado. Quando que o sucesso vira burnout? Isso eu sei por experiência própria.
quando eu me formei em 2011, nós somos de Natividade, para quem não sabe, o Rafa também é de o doutor Rafael é de Natividade também. Nós somos de famílias onde tem que trabalhar. O trabalho, ele entra na cabeça da gente desde pequenininho, porque aquela pessoa que não trabalha, ele não é uma pessoa digna. Então, o trabalho, ele fica assim, vira uma regra de vida. É como se saísse o trabalho, a pessoa não consegue viver. É mais ou menos por aí. Então, quando eu me formei em medicina em 2011, eu comecei a trabalhar, eu estava trabalhando em 5 plantões de 24 horas por semana e um de 12. Então, eu ficava um dia e meio em casa durante a semana. E existiam semanas que eu ficava, às vezes, 15 dias sem vir em casa. E aquilo foi gerando um estresse, assim, gigante. Primeiro, porque além de não ter sono reparador, eu não me alimentava bem. Eu pesava na época 105 quilos, ou 95 quilos que eu pesava na época da formatura. E comia sempre era pizza, lanche. E isso ia só piorando, porque todo dia no hospital, acordava no susto para atender uma pessoa. E a hora que chegava lá no ambulatório já tinha mais de 50 pessoas esperando. Porque geralmente nessas cidades pequenas, exceto Itaperuna, né? Geralmente só tem um médico de plantão. Então você acaba atendendo todo mundo. Então você chegou lá, tem 50 pessoas passando mal. Você tem que só sair dali depois que essas 50 pessoas estão atendidas. Porém, durante o atendimento dessas 50, chegam mais 50. Eu já fiz vários plantões de atender 120 pessoas num dia. E isso foi destruindo a minha saúde mental aos poucos. E aquele cara, porque eu sempre fui comunicativo, de abraçar todo mundo. Ah, não, vamos comprar pizza, vamos comprar para todo mundo aqui. Vamos comer todo mundo junto, tudo certo. Ia fazer transferência, não deixava os outros se estressar. Não vamos estressar não, gente. Vamos com calma, com tranquilidade. No final das contas, a gente chega em casa, tudo certinho, direitinho. Isso é o meu jeito de trabalhar. Só que eu descobri que eu não sirvo para plantão. Ou eu não sirvo para plantão e muito menos 5 plantões e meio por semana de plantão. Eu comecei a mudar de característica. Eu era um cara comunicativo, eu comecei a ficar ríspido. Ao me comunicar com a pessoa, às vezes a pessoa me perguntava uma coisa. Eu falava assim, nossa, de novo a senhora aqui me perguntando isso? Então, uma coisa que não era o José Fernandes. Eu me recordo uma vez, uma senhora, eu já pedi desculpa a ela sobre isso. Quando eu estava dentro de um franco burnout em 2011, ela tinha 3 filhos, essa mulher. E toda segunda-feira ela ia no meu plantão em Talcara. Aí na primeira vez ela foi, eu atendi o filho dela, eu não sei se foi filho ou filha. No segundo, de novo. No terceiro eu falei o seguinte, a senhora aqui de novo? Tipo assim, não precisava desse comentário, mas eu estava doente. Então imagina, aí ela falou assim, não, eu vim trazer meu outro filho. Eu falei, a senhora tem mais filho? Porque a senhora já trouxe 2, esse é o terceiro. Então, ou seja, hoje refletindo, olha que insanidade, onde a doença faz a gente chegar... as pessoas elas vão ao pronto-socorro, as pessoas elas vão ao consultório procurando ajuda. Elas estão doentes, elas não podem chegar lá e encontrar o profissional adoecido. O que eu tinha que ter feito para proteger minha saúde mental? Não ter aceito trabalhar num local onde não tem 2 médicos. Né? Não ter pego 5 plantões por semana. Eu poderia ter pego um, folga um dia. Pego o outro, folga um dia. Pego o outro, folga um dia. Mas não. Essa questão de trabalhar todos os dias é uma coisa que fica muito empírica na cabeça da gente. E foi assim que eu entrei no primeiro burnout. Aí eu saí desse burnout, fui para especialização, comecei a fazer ambulatório, enfim. Em 2017, eu já estava fazendo finalização do meu mestrado. E durante o mestrado inteiro eu estava acordando sempre 4 horas da manhã, todos os dias, para poder dar conta do mestrado, de ler os artigos científicos, separar o que era texto, o que eu queria colocar no meu projeto, enfim. E isso foi passando, e eu fui começando a ficar mais ríspido, ficando mais calado, não tão generoso, não tão amoroso com os meus pacientes. Só que não chegou a ponto de responder alguém asperamente. Isso não aconteceu. Mas... nesse momento, 2017, eu já tinha 7 anos de profissão. Imagina a pessoa atendendo, na média, naquela época eu atendia 25 pessoas num dia. Olha, uma coisa assim, sem cabimento,
né? Uma pessoa atender 25 pessoas no dia, 30 pessoas. A gente que trabalha no SUS, a gente sabe que eles marcam 20 pacientes para você atender, mas no final das contas você atende 45 no dia. É isso que acontece no ambulatório do SUS. Então, não estou reclamando. Quem aceita trabalhar por isso, trabalha e não reclama. Mas se você não tem energia para isso, sai fora. E eu não identifiquei que eu estava sem energia para isso. E ali entrou o segundo burnout na minha vida. Então, por que quando o sucesso vira burnout? É quando você está no ápice da sua profissão. Naquele momento eu entendia como ápice, né? Hoje eu acredito que agora é o meu ápice. Naquele momento do ápice da minha profissão, onde eu estava trabalhando em um monte de cidades, um monte de paciente, e não estava faltando nada, graças a Deus, mas eu estava esgotado. Eu acordava de manhã e falava assim, meu Deus, eu tenho que trabalhar hoje. Será que eu vou conseguir trabalhar hoje? Será que eu vou conseguir dar conta? Quando chegava tipo, no 10º paciente, ainda tinha 15 para atender, eu falava assim, caramba, eu quero ir para minha casa. Eu quero... Aí acaba descontando a comida, aí chega à noite, você já está estressado, acorda 4 da manhã, chega a casa meia-noite. Não tem... não vai bater a conta. Então, esse momento foi o momento. Quando o sucesso vira burnout, é quando você está no ápice da carreira e você não consegue dar conta daquilo que você plantou para colher. A sua seara está toda ali na sua frente, só que você não tem energia para aquilo. Então, foi aí que começou a pandemia, eu já estava com essa estrutura de um livro na cabeça. O Bruno Chateaubriand falou assim comigo, Zé Fernandes, você tem que falar sobre burnout, porque você teve burnout. Eu falei assim, é mesmo. Eu comecei a falar de burnout, estudar de burnout. Foi aí que foi a virada do jogo. Que eu comecei a falar de saúde mental para as pessoas em cima disso. E foi super na hora, né? Tava começando a pandemia, tudo acontecendo, o livro em franca produção. E eu falei, caramba, é disso que eu vou falar. Porque eu tenho experiência disso. Quando você vive aquela doença, você consegue falar com uma autoridade muito maior, porque as pessoas... Você consegue falar as características do dia a dia. É você acordar de manhã e você fala assim, ai meu Deus, por que não tem mais 2 horas de sono? E já está 8 horas da manhã. Né? É você acordar 8 horas da manhã no domingo na sua casa e você fala assim, por que eu acordei? Eu podia dormir até meio-dia. Sabe? É uma ausência de força, não é depressão. É uma ausência de força para você fazer a sua vida acontecer. Para você fazer os seus projetos andarem. Você plantou até naquele momento. Por que você não se preparou para a colheita? Sabe? E foi a questão do livro. O livro foi nascendo, foi crescendo. Eu achei que ia ter umas 100 páginas no máximo. O livro chegou a quase 400 páginas. E, cara, é uma coisa que Deus planejou para minha vida. Porque eu não sabia que esse livro ia chegar em tantos lugares, Rafael. Eu achava, tipo assim, vou fazer uma tiragem só para a questão do meu ego, né? Para poder falar assim, lancei um livro, tá tudo certo, agora só falta plantar uma árvore ou ter um filho. Cara, nós já estamos chegando no best-seller, que são 2.500 cópias. Olha que doideira. Então, o livro foi parar. Quem fez o prefácio do livro foi Isabela Camargo, que foi demitida da Globo por causa de burnout. A Cristina Mel, que é uma cantora evangélica. A doutora Raíssa Soares, que é aquela médica lá de Porto Seguro, que vai vir como governadora da Bahia. Ela fez a apresentação. E mais quem? Foi a Isabela, a Raíssa, a Cristina e o Bruno Chateaubriand. Então, ou seja, Deus foi enviando as pessoas. Eu não precisei pedir ninguém. As coisas foram acontecendo. O livro foi parar lá no Léo Dias, foi parar num monte de jornalista. Isso tudo porque às vezes eu comentava lá no direct do cara, posso te mandar um livro? Sabe? Nem pedia para o cara fazer, story, não. Story. O cara, ele fazia o story por generosidade. Mas eu mandei livro, tipo, uns 50 livros para um monte de profissional no Brasil inteiro. E as coisas foram acontecendo. Então, Deus tem o momento certo de presentear e fazer aquilo que está uma merda, voltar à luz, voltar a funcionar. E hoje mesmo, 2022, de agosto para cá, eu já reduzi o número de pacientes.
eu já diminui bastante e eu quero entrar nesse projeto de medicina integrativa. Não é que eu estou trocando de, medicina, de área da medicina, eu vou continuar na neurologia, dentro da saúde mental, mas eu quero fazer saúde mental integrativa. Eu quero proporcionar para a pessoa, para ela ter qualidade de vida, para ela não depender de mim para tratar a doença dela. Sabe? Ela tem... Pô, a vida passa o tempo. Senão daqui a pouco ela vai ter burnout do médico, de olhar para a cara do médico, tentando ir no consultório, cara. Então, a gente tem que programar o paciente para falar bem de você no seguinte ponto. Eu fui, tratei, ele me mandou embora. Estou curado. É isso. É isso aí. É isso que eu penso, é isso que eu penso. É dar à pessoa a condição dela seguir a vida dela. Né? Eu gosto da ideia, doutor, que nós somos sementes, né? Todos nós somos sementes. Quando nós tocamos o coração de uma pessoa, seja um amigo, seja um familiar, né? Seja um paciente, essa pessoa vai levar aquela semente que nós deixamos com ela e vai também tocar outros corações, né? Então fazer essa corrente maravilhosa, né? Essa corrente de saúde, essa corrente de vida, né? Nós estamos falando de vida. Você falou do tempo, o tempo é a moeda mais valiosa do mundo, porque é a única que não tem reembolso, né? Um tempo perdido você não recupera. Todas as outras coisas, né? Dólar, o euro, o ouro, se você perder, você pode recuperar. O tempo não, né? Tempo de qualidade. Né? Para mim, eu vou te fazer essa pergunta, mas eu vou falar do meu ponto de vista antes, né? Porque eu fui na minha terapia hoje, eu também faço a minha terapia, não abro mão. Eu começo a semana sentado no divã, como paciente. A minha terapeuta falou, o que é sucesso para você? E me veio a seguinte frase, né, na cabeça: sucesso para mim é conseguir tomar o café da tarde com a minha esposa e minha filha. Isso para mim é sucesso. Eu falo, caraca, eu estou vencendo na vida, eu estou tomando café da tarde com a minha mulher e com a minha filha. Eu não abro mão desse momento. Esse momento para mim não consigo todo dia, claro, mas esse momento para mim é maravilhoso. Me veio isso, né? Então é o quê? Uma coisa simples, né? Estar com pessoas que você confia, você poder ser você mesmo, expressar ali, né? Porque nós somos luz, somos sombra, né? Nós não somos só coisa boa, nós temos um lado mais defeitos, nós temos fraquezas, nós temos falhas. Eu gosto muito do conceito de autoestima, de quando você acolhe isso tudo, né? Sem querer ser perfeito, sem querer caber na vida de alguém, no mundo de alguém, sendo você, né, e buscando o seu 1%, o seu desenvolvimento com paciência. Então, com base nisso, com base nessa história que é linda, né, que é maravilhosa, você está usando a sua dor do passado para curar, né, para tocar o coração de muitas e muitas pessoas no Brasil e no mundo todo. O que é o sucesso para você agora? O que para o José Fernandes, né, ser humano, cidadão, né, filho, o que é o sucesso para você, José? Olha, quando você falou do café da tarde, tem uns 4 ou 5 meses que eu conversei com a secretária que trabalha aqui com a gente aqui em casa. Praticamente ela é dona da casa, né? Porque só ela que fica em casa. Eu falei, dona Célia, você poderia, na segunda, porque segunda e quinta são os únicos dias que eu estou em Itaperuna. Eu falei com ela, você poderia segunda e quinta você chegar às 7 e sair mais cedo 1 hora, só para eu poder tomar café da manhã em casa? Ela, de boa, aceitou de boa. Cara, eu chorei. Na hora que eu saí de casa, fui de caminhonete para a clínica, eu falei, eu tomei café da manhã em casa. Dia de semana. Eu falei, caramba. Olha que doideira. Tem gente querendo ganhar dinheiro, tem gente querendo ganhar o mundo, tá perdendo o café da manhã na própria casa. Sabe? É uma coisa assim, para mim, sucesso é eu poder tomar café da manhã na minha casa. Chegar em casa e meu companheiro está acordado, porque não acontecia isso. Eu chegava em casa, ele já estava dormindo, quando eu chegava 11 horas da noite, pô. O cara não aguentava esperar. Tomar um café da manhã com ele, eu poder almoçar, separar 30 minutos para eu poder almoçar. Isso é sucesso. Isso é sucesso. E ainda ter pacientes que falam assim com você, não, doutor, vai lá, porque a minha história é longa. Você pode ir lá para almoçar,
que não tem importância, depois a gente desconta. Eu falei, beleza. Aí eu vou lá e compro o papazinho ali, tudo certo. Isso é sucesso. É você poder... eu não tenho nem como te explicar isso, cara. É uma sensação tão... Eu falei para olha que doideira. Eu falei para um monte de paciente, Rafa, que eu tinha tomado café da manhã em casa. Tem paciente que deve ter falado assim, cara, esse médico tá pirado. Cara, mas se tomar café da manhã em casa, dormir no colchão e fazer marca no colchão, porque quando você dorme no plantão, 5 dias por semana, seu colchão fica inerte, fica liso. Quando você dorme todo dia em casa, você é mais pesadinho, você vê que afundou, aí você fala, graças a Deus afundou o colchão. Ai, cara. Coisa maravilhosa. E as pessoas que estão aqui assistindo a gente, escreve aqui o que é sucesso para você. Escreve para a gente quer saber. Para você que está assistindo a gente, o que é sucesso para você? Desfrutar a vida, né? O que é? Escreve para a gente. Porque, sabe, a gente às vezes, né? Eu já passei por essa fase também. A gente fica ali querendo, né, sobretudo quando nós somos mais jovens, né? Quer ganhar dinheiro, quer crescer, quer ter reconhecimento e vai, e daqui a pouco você perdeu o simples, né? O trivial. Eu vi, o que mexeu muito comigo foi uma dinâmica que eu participei em um curso, eu não me recordo agora exatamente qual, que foi um curso de hipnose, e nos colocaram lá em hipnose e falaram, imagina agora que você está no leito de morte. Você está no leito de morte. E você vai imaginar agora as pessoas que você quer do seu lado ali nesse momento. Você tem 5 minutos de vida. E aquilo começa a dar uma angústia, né, gente? Eu comecei a imaginar, né? Aí fica muito claro quem é importante para a sua vida e quem está abaixo. Ele falou, você tem um pedido para fazer, você tem uma coisa para fazer com essas pessoas. O que você quer? Ninguém quer andar de carro, ninguém quer comprar um carro importado, ninguém quer ir numa loja comprar roupa, ninguém quis, é uma turma de mais de 50. O que veio para mim foi tomar um café com eles, sentar uma mesa bonita, com café, com pão, com manteiga, e bater um papo ali, né? Então aquilo virou minha cabeça de uma vez que eu saí dali e falei, o que eu estou fazendo com a minha vida? Né? Pera lá, tá errado. Eu estou deixando de lado o que importa para focar naquilo que não importa nada para mim. Então essa dinâmica foi muito, muito forte. Né? Então pensar, né, no leito de morte super desconfortável, né? Mas a gente tem que ter a clareza de que nós não sabemos quanto tempo nós temos nessa terra. Né? O tempo, Deus não conta pra gente, a gente sabe o dia que nasceu, mas o dia que Ele vai nos chamar, Ele não conta justamente para a gente aproveitar essa vida, né, da melhor forma. É por isso que a gente não sabe. Senão a gente saberia. Olha, você tem tantos dias. A gente ia viver na regressiva, né? Não ia viver buscando, né, Então, todo momento é um momento para você estar ali intenso, para você estar ali, né, de corpo e alma, para você estar ali desfrutando. Seja um simples café da manhã com o companheiro, com a esposa, com o filho, com um amigo, né? Seja um simples almoço, né, feito por alguém que fez com todo carinho para você lá no plantão, no seu trabalho, na sua casa. Desfrutar, estar presente. Estou aqui. Quando eu estou aqui, eu estou me vacinando contra a ansiedade, contra o burnout. Eu estou aqui. E se eu estou aqui, não tem ameaça. Meu cérebro não precisa ficar armado. Ele pode respirar tranquilo, porque aqui está tudo bem. Né? Eu gosto dessa frase, eu repito, é um mantra, está tudo bem, eu estou aqui, eu estou no controle. E assim a gente vai assumindo a vida, né, doutor? É verdade. Será que ainda dá tempo de falar uma coisinha? E eu tô com medo do Instagram derrubar a nossa live. Qualquer coisa...
Deus tem me presenteado com essa questão do canabidiol, com a prescrição para os meus pacientes. Então, muitas pessoas com essa questão de autismo, a questão de doenças neurodegenerativas têm me buscado para poder prescrever essa medicação. E eu já tive diversas situações, mas uma mexeu completamente comigo, que foi sexta-feira. O menino, ele diagnosticado com a situação dele, só que ele não entrava no consultório. E eu falava assim com a mãe, deixa o menino lá no corredor, deixa a porta aberta, vamos conversando aqui, ele vai conquistando o espaço dele, com jeitinho. Foi passando o tempo e tal. Cara, na sexta-feira eu estava trabalhando, quando eu termino de atender, o menino vem pulando de alegria, com bola na mão, a mãe com bolo do outro lado assim. Ele desesperado, querendo falar comigo e querendo... porque eu fiz amizade com ele no final das contas, durante as consultas, eu acabei fazendo amizade com ele. Cara, e eu cantei parabéns junto com ele, tirei foto com ele. E no final, ele pulando, ele virou pra mim e falou assim, eu te amo. A mãe dele caiu em choro naquele momento, porque tirar de um paciente autista uma declaração de amor dessa é algo muito profundo. E eu fiquei emocionadíssimo na hora, não sabia se chorava, não sabia. Aí eu comecei a abraçar um menino. E eu falei, caramba, isso é sucesso. Sabe? Isso é sucesso. É a transformação. Quando você consegue pegar aquela pessoa e transformar a vida dele, dar oportunidade para aquela vida, isso é sucesso também. Não é só o cafezinho da manhã em casa. Mas enfim. Cara, parabéns. É a semente, né? É a semente que você plantou nele, que deu para a mãe, que a mãe vai levar isso e vai impactar, né, tanta gente. Então, parabéns, né? Você, o profissional que você é, você o ser humano que você é, você, a pessoa especial que você é. E queria de novo agradecer você tirar aí não sei nem quanto tempo, eu me foquei no momento presente, não estou vendo hora, eu quero saber, estou aqui inteiro, né? Queria te agradecer, doutor, por essa parceria, pela parceria no dia a dia, né? Temos alguns pacientes em comum, nós trabalhamos aí com muita dedicação, com muito amor, com muito respeito, né? Falo que a coisa que a gente pode dar de maior para o nosso paciente, acima do nosso conhecimento, é o respeito, né? Respeito pela dor, respeito pela dificuldade, né? pela doença, pelo sintoma. E com isso nós vamos conseguindo aí ajudar muitas pessoas, fazendo o nosso melhor, né? Que é o que a gente pode fazer, o nosso melhor, o respeito com amor, amor pela profissão, amor pelas pessoas. Então, muito obrigado por tudo, pela parceria aqui, pela parceria no dia a dia. E espero, né, depois eu vou combinar com você em off, vou te contar o dia do lançamento para você estar aí no nosso curso, levando aí sua informação, seu conhecimento para ajudar também os alunos do curso 1% a ficarem ainda melhor. Gratidão, forte abraço, querido. Valeu, um grande abraço, gente. Obrigado pela audiência de vocês, hein? Tamo junto, pessoal. Obrigado. E sexta-feira, 7h38 da manhã, eu vou estar com o Eric Wolff, hipnoterapeuta de São Paulo, na nossa live. Lembrando que amanhã, doutor, às 9h48, tem o nosso momento de mentalização. 9h48 da noite, tá? Vai ter nosso momento de mentalização. Nós estamos fazendo a corrente de mentalização dos nossos objetivos para o pessoal chegar em 2022 aí com esperança. Porque quem tem esperança, quem acredita, quem sonha, tem mais saúde, tem mais... Então, amanhã às 9h48, não perca. Valeu, doutor, te espero. Grande abraço. Valeu, querido. Tchau, gente. Tchau, tchau.